Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Rick Mais Pets ficou no passado, agora é canal de estimação. Olha a pegadinha para ver se você está ligado. Agora é canal de estimação aqui nos estúdios da Jovem Pan, apresentado pelo Rick Play, que é a plataforma digital aqui do Grupo Rick. Então seja muito bem-vindo. Se você estiver assistindo uma reprise, então bom dia ou boa tarde para você, enfim, boa madrugada. Às vezes as pessoas só podem assistir na madrugada. O importante é que você está sempre aqui com a gente para você se manter sempre bem informado e o seu pet mais bem cuidado. Hoje é um programa muito especial, tanto pelo tema que a gente trouxe, e também porque o time está completo. Hoje estamos com o nosso querido professor Uriel aqui na bancada. O Mano Uriel está de volta, gente. É que alegria. Matamos a saudade um pouquinho. Muito obrigado por você ter conseguido vir para esse programa hoje, professor Uriel. Todos os programas são muito importantes, mas hoje, principalmente, tem o meu mestre aqui presente na bancada, também para mim foi uma honra. A gente já vai explicar quem é que está aqui. Que geralmente a gente recebe os alunos, né? Hoje a gente tem o professor do professor Uriel. Olha que honra aqui para o programa. Que honra para o professor, quando o estudante supera o mestre. Que legal. Então vamos direto para o nosso convidado. O professor Rodrigo Távora Mira. Ele, como falei, ele foi professor do professor Uriel e ele hoje é presidente do Conselho de Medicina Veterinária aqui do Paraná. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Pauline, desculpe. Sim, imagina. Pauline, doutor Uriel, né, pelo convite, doutor Richter. É um prazer, uma honra. Né, olha aí, ó. E o nosso querido Hugo Jorge, né? Que está aqui também. O Jorge. O Hugo Jorge está ansioso para conversar com o professor Rodrigo. Falando do meu nome, Richter, minha consulta aumenta a partir de amanhã. Tudo bom, Hugo Jorge? Tudo ótimo, estou muito feliz de estar em presenças tão ilustres, não é? Não é sempre que eu posso dar autógrafos a pessoas tão importantes. Tirar selfies no final do programa, pois né? Pois é, e hoje o assunto é sério, hein, Hugo Jorge? Porque a gente vai falar sobre aqueles profissionais que cuidam de vocês. Dos vets? Dos vets. Hoje não é pets, hoje é vets. Ah, mas então eu vou ficar mais quietinho hoje e deixar os vets falarem, não é? Porque eles têm muito mais propriedade para falar desse assunto. Sim, mas é importante também você se colocar como paciente, né, deles, né? Então eu vou falar bastante. Fica ligado aí que a gente vai precisar de você. E você que está assistindo a gente pelo Facebook, não esquece de mandar sua pergunta. Hoje a gente vai falar sobre os veterinários, a saúde emocional dos veterinários. Então a gente está aqui com 3 veterinários de peso para tirar suas dúvidas, explicar o que faz o médico veterinário, que às vezes a gente acha que eles só cuidam de cães e gatos, né? No máximo de um animal exótico, no máximo vai dar aula, mas a gente tem que entender todo o cenário que o médico veterinário está inserido e procurar entender também por que existe tantos problemas emocionais com os veterinários, por que eles estão no ranking, primeiros colocados no ranking de suicídio, de depressão, esses profissionais que sofrem mais com essas doenças emocionais. Então vamos entender isso tudo e espero que você possa compartilhar aqui, se você é veterinário, se você não é veterinário, compartilhe com algum profissional que você conheça e mande suas perguntas. A gente está aqui hoje para esclarecer todas as dúvidas. Vou começar perguntando para o professor Rodrigo, o que faz o médico veterinário no contexto todo, né? Olha, Pauline, muito boa a sua pergunta, porque de fato as pessoas, eu diria que 95% no mínimo hoje da população desconhece o que faz o médico veterinário. É fato que a gente pensa que é só cachorro e gato, As né? pessoas, Clínica, se você né? entrevistar, elas dizem cuida do cão e do gato. Mas o médico veterinário, eu costumo dizer para eles assim, quando a gente vai numa palestra para esclarecer dúvidas de estudantes que vão prestar vestibular, né? Eu chego e pergunto, o que faz o médico veterinário? Eles dizem, cuida do cão e do gato. E eu digo assim, e se eu disser para você que não tem cão e gato em casa, que você acorda com o médico veterinário, que você vai dormir com ele? Ótimo. Né? Porque a medicina veterinária, ela tem 3 pilares. Um pilar é aquele que todos conhecem, né? A clínica médica e cirúrgica, em todas as suas modalidades e espécies. Né? Este é um pilar. O outro pilar é a medicina veterinária preventiva,
E a tecnologia e inspeção de produtos de origem animal, que a gente chama tipo A, tecnologia e inspeção de produtos de origem animal. Né? Tá. E o terceiro pilar, não menos importante, que é a produção animal e o agronegócio. Veja o tamanho Do mercado. Sim. Né? Quando a gente fala produção animal e agronegócio, entra a genética, o melhoramento genético animal, entra a nutrição animal de todas as espécies. Né? Então, veja o mercado de trabalho e o impacto que isso tem hoje no PIB do nosso país. Né? Então, são 3 pilares. E desses 3 pilares, a inspeção de produtos de origem animal e a clínica médica e cirúrgica são atividades privativas. Né? Segundo a nossa lei, a lei que dispõe sobre o exercício da profissão de médico veterinário, que é a Lei 5.517, de 23 de outubro de 1968. Essa lei está fazendo 50 anos. Né? O nosso conselho, o Conselho de Medicina Veterinária, porque essa lei, além de dispor sobre o exercício da profissão de médico veterinário, ela criou o Conselho Federal e os conselhos regionais de medicina veterinária. Né? Então, estamos fazendo 50 anos da nossa lei. E essa discussão vem à tona neste momento com uma intensidade maior, né? E aí você falou, isso, corrigindo no ar, você falou que a lei trouxe o Conselho de Medicina Federal, né, o Conselho Federal, e os regionais. Isso. Qual é o objetivo desses conselhos? Qual o trabalho? O que faz um Conselho de Medicina Veterinária, seja ele federal ou em sua região? Ou regional. Pauline, vou comprar seu passe. Porque você começou com 2 questões que são fundamentais, né? A primeira, eu acho muito importante, né, o que faz o médico veterinário para a sociedade de uma maneira geral. Porque para que a gente possa atrair vocacionados para os cursos de medicina veterinária, também para essas outras áreas, né? A tecnologia de alimentos e a produção animal. Né? E a questão do conselho, ela também é muito importante e para os colegas, porque isso não deveria acontecer, mas infelizmente muitos colegas desconhecem qual é a finalidade do conselho. Do conselho de classe, não só o nosso, né? De medicina veterinária, porque nas outras áreas também, né? As outras profissões regulamentadas têm seus conselhos. Né? Então, o conselho é uma autarquia federal de fiscalização. Né? O conselho fiscaliza o exercício da profissão do médico veterinário e olha o detalhe, hein? A fim de garantir à sociedade um serviço de qualidade. Entendi. Então, veja, não é uma confraria de compadres. Veja, é muito diferente, não estou dizendo que o sindicato seja, do que um sindicato. Sim, mas são viés distintos, né? O conselho não. O conselho ele está para a sociedade. E, através da fiscalização do exercício da profissão do médico veterinário, ele garante o prestígio. Né? Porque o profissional vai trabalhar a fiscalização para que ele trabalhe respeitando as resoluções, as leis, enfim. E até mesmo para a gente se certificar de que aquele profissional que se diz veterinário é um veterinário também, formado. Exatamente. Eu mesma já procurei lá, falando de tal, é veterinário? Então tudo bem. Exatamente. Né? Você esclarecida foi lá no sistema e você pode checar realmente, né? Se aquela pessoa que se apresenta assim é um médico veterinário. E o conselho, além de fazer a fiscalização, ele é o tribunal de honra, né, da classe. O que significa isso? Ele julga processos éticos. Então nós temos 2 documentos que são fundamentais. A lei, a nossa lei, que dispõe sobre o exercício da profissão, e o código de ética do médico veterinário. Ele deve ser conhecido e deve ser respeitado à risca, né? Porque assim asseguramos um serviço de qualidade para a sociedade. Ao infringir o código de ética, ele pode ser denunciado e vai responder a um processo ético no conselho. Entendi. Então, isso é o conselho, né? Fiscaliza, é um órgão de fiscalização. Ninguém gosta de órgão de fiscalização. Mas é preciso. Mas é necessário. É muito importante. É necessário. Senão
A gente fica sem regra, sem saber. Eu, como não sou ainda veterinária, eu fico. Quem pode me ajudar? Né? Diante de um problema com um médico veterinário. De uma dúvida, né? Ou de algum procedimento, ou na área do agro, enfim. Eu não sei quais são as demandas do agronegócio específicas, né, para exemplificar aqui. Mas no meu dia a dia, com 3 filhos gatos e um menino e 3 meninos gatos, eu preciso saber a quem eu recorro se eu tiver algum problema com o médico veterinário. Assim como a gente tem na medicina, né, um erro médico. Todo mundo corre para o conselho. Da mesma maneira, acontece com os veterinários. Exatamente. E hoje, eu disse há pouco para vocês, eu tenho mais passado que futuro, né? Então, vejam, no meu tempo, que não havia internet, sim, as pessoas, então, conselho, código de ética, lei, quer dizer, o acesso era muito restrito. Era muito restrito. Hoje não, eu brinco, hoje a Dona Maria sabe que tem, ela sabe onde encontrar, não é? E nós estamos vivendo uma época de transformação, não é nem uma época de transformação, né? E isso é muito importante para o tema principal hoje, né? Há uma frase que não é minha, que diz assim: nós não estamos vivendo uma era de mudanças, nós estamos vivendo uma nova era. Verdade. O que vem pela frente aí. Então, este cenário que vem pela frente, e aqueles que... Quarta Revolução Industrial, né? Inteligência Artificial. Quer dizer, isso, aqueles que sabem o que vem não contam, né? Porque é muito disruptivo e uns dizem que beira o caos. Né? Então, este cenário, ele não é um cenário que a gente possa dizer, não, está tudo bem, tranquilo, vamos em frente, vai melhorar. Né? Nós temos que nos preparar cada vez mais pelo que vem. É muito mais desafiador, né? Muito mais desafiador, exatamente. E aí, agora eu vou dar fala um pouco pro professor Uriel, que está hoje dentro da universidade, né, à frente de um curso de medicina, de uma graduação de medicina veterinária. Essa questão da estafa emocional do veterinário, do cansaço, é trabalhar de alguma maneira dentro já da graduação? Vamos fazer diferente, né? Eu acho que é muito interessante essa tua pergunta, e a gente pode até fazer um feedback com o professor Rodrigo. Claro. O professor Rodrigo, ele acompanhou praticamente a minha geração, né? E eu estou acompanhando a geração que veio, a geração de agora, desse menino aqui, e agora estou vindo com a nova geração. Então, acompanhando exatamente o raciocínio do professor Rodrigo, realmente a mudança é drástica do que era o aluno de graduação em 1995 para o aluno de 2005 e para o aluno de 2015 e para agora o ingressante de 2019 2020. São totalmente diferentes os perfis. O que aconteceu? Não sei se o professor pode colaborar também nesse sentido, né? Por favor, professor. André também. Vamos dizer assim, a humanização dos animais domésticos. Isso trouxe um grande vontade das pessoas em ser médico veterinário, porque tem aquela paixão para com os animais. Medicina veterinária vai um pouco além de você ter a paixão, vamos dizer assim, a gente tem que ser algo imbuído ao médico veterinário. Aquele aluno que quer ser médico veterinário, ele já tem que ter aquela paixão dentro dele. Mas ele também tem que ter aquela senso de postura e dizer assim, se por um acaso vier ao óbito, eu tenho que ter emoção para aguentar esse tranco. E muitas vezes essa grande diversidade de universidades e todo mundo tendo acesso fácil à profissão da medicina veterinária, muitas vezes falta um teste vocacional para esse futuro candidato à medicina veterinária. Medicina veterinária é muito mais do que gostar do animal. O gostar faz parte do íntimo do indivíduo. Agora, ter o dom para exercer a profissão de medicina veterinária é um outro patamar. Né? E isso aconteceu nos últimos 10 anos. A gente percebe que teve um boom na medicina veterinária, um boom no bom sentido, né? Todo mundo buscando conhecer a profissão da medicina veterinária, mas não conhecendo como deveria a profissão da medicina veterinária. Porque todo mundo vai pelo, eu gosto do cão, eu gosto do gato, então eu quero ser médico veterinário porque eu gosto de bichinho. E é bem diferente a medicina veterinária. Então, muitas vezes, o deparar com uma situação triste, por exemplo, perder um paciente. Se aquele aluno de graduação não está preparado para aguentar esse tranco, ele vai sentir. Entendeu? Então, o trabalho emocional desses alunos é muito importante dentro da universidade. Hoje, por exemplo, na universidade, no qual eu sou coordenador de curso, eu trabalho muito nesse sentido, de preparar o futuro médico veterinário para o mercado de trabalho. Então, ele tem que saber se colocar como um produto
Eu, médico veterinário, sou um produto a ser colocado no mercado porque eu trabalho uma técnica e eu tenho que trabalhar e vender essa técnica. Sim. Né? Então eu tenho que ter um equilíbrio emocional para fazer isso. E, além disso, a relação entre pessoas. É muito importante. Isso é muito interessante que você falou. Só um parêntese, porque eu nunca esqueci essa professora. Eu comecei minha faculdade de veterinária, não, de jornalismo ainda no Ceará, quando eu morei lá. E no primeiro dia, mas sempre querendo ser veterinário. E aí chega a professora de sociologia e fala, porque sociologia, primeiro dia de aula. Primeira aula do primeiro dia de aula. Ela fala, porque a sociologia é importante para todos vocês, porque a sociologia está presente em todas as profissões, menos em uma. Eu na primeira fila. Menos na medicina veterinária. Eu falei, como assim? De jeito nenhum. Está incluída e também na medicina veterinária, porque os animais não vão sozinhos à clínica procurar um médico. O veterinário tem que saber se relacionar, sim, com o tutor, assim como o tutor com o médico veterinário. Ela ficou assim, sabe? Porque é bem isso que o professor El falou. Né? Desconhece. É o relacionamento, né? O médico veterinário, tanto de informações, mesmo quem não tem um animal ainda, quero ter um animal. A pessoa teria que ter essa responsabilidade. Primeira coisa é procurar um médico veterinário. Quero ter um animal. Minha vida é assim, 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 assim. Qual o melhor animal que você me indica? A gente chama isso de posse responsável. Né? Quer dizer, compreender as responsabilidades que vêm na esteira da aquisição de um animalzinho de companhia. E da mesma maneira, o aluno, quero ser veterinária. Por que eu quero ser veterinária? Que área eu quero seguir? Se é um mercado tão amplo, será que eu vou aguentar? Nós trabalhamos duas disciplinas. Não sabem. Não sabem. E depois outra, né, doutor Ariel, doutor Richter aqui, que são professores também, né? Nenhum médico veterinário se forma sem se encontrar com todas essas áreas que eu comentei aqui, bem de passagem, né? Quer dizer, o ensino tem que ser generalista. Isso é uma obrigação, é uma diretriz do Ministério da Educação. Tá. Né? Então, a hora que ele entrou num curso, ele só vai sair a hora que ele tiver aula de avicultura, suinocultura. Gostando ou não, você tem que passar. Gostando ou não gostando. Para depois escolher a sua área. Isso é verdade, não tem como passar pelo curso sem visitar todas as áreas. Não vai se formar médico veterinário. Professor Eu lembro uma frase, o professor vai lembrar, né? Professor Antônio Paulino Figueiredo Felipe Vô, que é outro mestre também, né? Senhora, professor, outro mestre também, né? que a gente tem que, né, enaltecê-lo, né? E ele sempre dizia isso para nós, alunos da graduação. Isso é uma frase que sempre vou levar para a minha vida. Saiba bem uma determinada área do conhecimento, seja um expert no assunto, mas dê um voo de pássaro em todas as outras áreas do conhecimento. Ou seja, não interessa se você não vai trabalhar com suínos, você vai ter que passar, respeitar, passar pela disciplina e tocar o professor de medicina veterinária. Nós nos preocupamos muito, já no primeiro ano com os nossos alunos, exatamente trabalhar essa parte, né? Nós temos uma disciplina chamada LAI, onde nós trabalhamos criatividade, diversidade, pensamento crítico, lógica, né? E empreendedorismo. Então nós trabalhamos exatamente como o médico veterinário se colocar no mercado. E a disciplina que o André ministra também lá conosco é exatamente sociologia, meio ambiente, né? E cidadania. Isso é fundamental, né? Porque, veja, que tipo de profissional a gente quer? Nós precisamos de profissionais comprometidos com a ética e o progresso da sociedade. Com certeza, profissionais e cidadãos. Sim. Comprometidos com a ética e o progresso da sociedade. E precisamos de um profissional humanista. E aí vejo as disciplinas que vocês apontaram ali. Humanista, mas que tenha uma visão holística, crítica e reflexiva. Olha o tamanho do desafio, gente. E aí a gente se depara com estudantes novinhos, perdidos, sem a menor noção do autoconhecimento, sem saber o que quer, numa etapa de vida que estou fazendo às vezes porque meu pai mandou, porque eu tenho que fazer qualquer faculdade, ou porque eu gosto de animais. E acaba se perdendo, e isso vai se refletir lá na frente. Sem dúvida. No desgaste emocional. Paulinho, como? A vocação, né? Exatamente. Como dizia a doutora Ariel, eu digo assim, quando, o meu maior medo é quando a vocação é a piedade. Sim. Né? Porque não é disso que o paciente precisa. Eu brinco com meus estudantes, você não pode olhar para o paciente com uma bolinha de pelo que você vai... Não, você tem que entender da fisiologia, da farmacologia, da clínica, etc. Né? E
E o perfil do estudante mudou muito ao longo do tempo, como dizia o Dr. Ariel, quer dizer, o animal de companhia, ele adquiriu um status de membro da família. Sim. Né? Isso é recente. Até não muitos anos atrás, o animal de companhia era considerado um objeto pela lei. Sim, exatamente, pela lei. Então, pela lei. Né? O cidadão podia fazer o que quisesse, da mesma forma que ele faz com o vaso. Né? Não quero mais, joga fora, bota na rua, quebra, bate. Enfim, hoje não. Né? Graças a Deus, né? A sociedade evolui e o animal hoje tem um status de membro da família. Mas junto com isso, vem as responsabilidades. Né? Que às vezes não vem. Mas é esse ponto, né? Que eu quero chegar. Quer dizer, o médico veterinário do animal de companhia, ele é um pediatra. Exatamente. Até a morte do animal. Exatamente. Né? Muito bem eu colocado. Que eu diga. Então, o que acontece? Os tutores, né? Eles cobram do médico veterinário essa postura de pediatra. Né? E muitas vezes não reconhecem o médico veterinário com o prestígio que deveria. Sim. Mas veja bem, muitas vezes isso infelizmente é culpa da nossa classe mesmo. Por sabe? quê? Porque tem que, da mesma forma que o médico tem uma postura, eu digo para os meus estudantes, uma consulta séria, ela tem que ser muito séria, né? Então, você tem que ter um prontuário tudo bonitinho, anotado, tal. Isso dá trabalho, né? E aí, infelizmente, há profissionais que não se portam dessa maneira e, evidentemente, que a sociedade não reconhece com o mesmo status que o médico humano, por exemplo, em função da postura. E por isso precisamos de um código de ética e ele tem que ser respeitado, né? Então, esse é um grande desafio. E aí entra no ciclo que nós estamos falando aqui, que é a síndrome de burnout. Né? Burnout, que você fica que é estafado. A frustração. Exatamente. Né? Você perde a motivação. Isso, perde a motivação. E veja, o mais grave é o seguinte, os bons também sofrem. Sim. Né? Porque o mercado todo fica contaminado. Sim, e os bons também, a gente fez uma pesquisa no canal de estimação para saber o perfil, o que os médicos veterinários estão buscando, além da formação técnica, né? Justamente extensão em liderança, em como ter o seu próprio negócio, enfim, como lidar com esses desafios do dia a dia. E teve uma resposta muito interessante que vem ao encontro do que você está falando, professor. Que ele falou assim, uma das perguntas é qual o maior desafio como médico veterinário. Ele colocou, lidar com os outros veterinários que cobram pouco por uma cirurgia e tal. Né? Então aí entra naquele conflito. Poxa, eu tenho a minha postura, eu sei o médico que eu me tornei, que eu me desenvolvi, mas tem um outro... Pauline, desculpe. Imagina. Né? Desculpe... doutor Ariel aqui, doutor Richter. Imagine. Mas então vamos tocar na ferida. Né, estamos aqui para isso. Vamos lá. Veja, qual é o cenário hoje? Nós temos no Brasil 400 escolas de medicina veterinária. Gente! É muita coisa. Hugo, pergunte para o professor quantas faculdades, escolas de medicina veterinária tem no mundo. Pergunta, Hugo. Quantas tem no mundo, doutor professor? 750. Ah, meu Deus. É muita coisa. Então você veja, mais da metade delas estão no Brasil. Isso não é natural, isso não é normal. Sim. Né? Então passou a ser um negócio. Sim. E aí, infelizmente, vamos falar diferente. Há escolas boas, muito boas, mas há aquelas que não são tão boas. Sim. Né? Então, aí o que você tem? Você tem estudantes que são vítimas de estelionato intelectual. Eles um faz de conta, né? Eles não vivenciam a universidade como deveriam, saem mal formados, né? São vítimas. Sim. São vítimas. E encontram um mercado competitivo. E aí então não sabem fazer, porque a gente só aprende fazendo, né? E para aprender fazendo tem que ter pessoas experientes. E aí vem a frustração, e aí vem a prostituição da classe, digamos assim, né? Sim. Porque
vendem serviço de baixa qualidade, né? Com imprudência, imperícia, negligência. O conselho fica abarrotado de processos éticos para julgar, e isso prejudica o colega que está ao lado, né? E aí entra no ciclo do burnout. Sim. Frustração, né? Cansaço, depressão, enfim. E aí isso entra naquele ciclo de que vai resultar lá no animal e no tutor quando chega um médico veterinário. Às vezes o tutor, eu tiro por mim, para tirar a Barry White e a dor de casa, eu já fico, vou ter que tirar ele de casa. Então, isso para ou castrar, ou levar lá na professora Cida, lá para fazer o reiki, a acupuntura. Mas, graças a Deus, eu nunca precisei levar, assim, no caso de emergência, vida ou morte. Mas eu acho que se eu chegar ter uma situação dessa, eu vou chegar bastante nervosa no veterinário. Então, eu tenho que ter o equilíbrio emocional para falar para ele, doutor André, por favor. E ele também tem que ter. E aí, se eu estou descontrolado emocionalmente, o médico já está estafado, falando, meu, mais uma, assim. Tem que então, estar preparado. Isso, é como uma mãe. Exatamente. Então, isso reflete também, não só no meio dos veterinários entre si, sim, mas reflete também na relação com o tutor, né? Com o paciente também, e lá na frente com os resultados da clínica dele, ou do trabalho dele em si. Se ele trabalha para uma clínica, me corrijam, gente, por favor. O dono da clínica pode até desligar ele por um atendimento alterado ou não, ou se tiver muita reclamação. E se ele for o próprio dono da clínica, ele também pode ficar mal visto. Sim. Então, olha só o problema todo que gera, não é uma coisa pontual. E digo mais, Pauline. Diga. Às vezes, quando acontece um conflito assim entre humanos, entre o vet e o tutor, pode fazer com que o tutor não leve mais o pet ao veterinário. Exatamente. Ele pega ódio, ele pega raiva de tudo. E daí, tadinho do pet, não vai ter mais cuidados e atenções especializadas. Isso é muito sério, gente. Sobra pro pet também. Como? Sobra pro pet também. Sobra pro pet. Exato, a gente precisa de especialista. Tadinho de nós. Eu só não queria parecer que sou pessimista. Não sou pessimista. Veja, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: o jovem hoje, porque o cenário é esse. A partir da meados da década de 90, do ano 2000, houve uma explosão de autorizações de cursos de medicina veterinária. Não só da veterinária, não é privilégio nosso. Qualquer classe, direito, etc. E tal, sim, né? sim. Tem uma faculdade em cada esquina, né? Exatamente. Então, há muita gente formando, não é? O perfil hoje são meninas. Há mais meninas do que meninos médicos veterinários. Hoje inverteu, está 53-47 para meninas. Então, há muitos jovens recém-formados, não é? E essa geração da internet, não vou nem dizer da internet, do iPhone já, que o marco foi 2010, foi o como é que chama o celular? O smartphone. Né? Esse foi o grande marco da virada agora dessa nova era, né? Ele deixa as pessoas muito ansiosas. Tem que ser tudo na hora, um imediatismo e tal. E quando a gente sabe que não é assim, né? Não é porque você está formado que você vai sair já ganhando um salarião e tal. Então é preciso investir na ser renomado, ter credibilidade, né? Quer dizer, você tem atualização. Aí vem a pós-graduação, né? Eu sempre dou exemplo para eles, né? Porque saem, se frustram, porque no dia seguinte já não está ganhando salarião, não está. E aí viram profetas do mal, né? Dizendo, essa profissão é isso, aquilo e tal. E quando o que deveriam fazer? Eu dou um exemplo do meu cunhado. Meu cunhado fez medicina, fez 6 anos e 3 residências. 2 anos de clínica médica, 2 anos de cardio e 2 anos de ecocardio. Então ele estudou 12 anos para daí para o mercado, né? Enquanto o jovem hoje não, ele quer que as coisas aconteçam. Com a graduação já. Então é um cenário, né? É todo um cenário que tem que ser contextualizado para a gente compreender o que é o burnout, o que está acontecendo, e que não é privilégio nosso. Não. Né? Os jornalistas também, por conta dessa violência. Só queria pegar rapidinho o que foi uma fala que você me falou lá na frente, com essa que o professor Rodrigo falou.
os jovens se formam, as pessoas hoje se formam muito jovens. Mas o professor Uriel se formou com 23 anos. Não, mas não é, mas o que eu digo é a tecnologia então, hoje. Mas né? aí é que a gente vê a diferença do perfil de antes, né? Do comprometimento, do que eu quero, do de agora. Né? Que eu falei, você é novo, mais novo que eu. Quantos anos você se formou para você já ter essa estrada toda? Aí ele me falou, mesma coisa, hoje, o jovem de hoje já quer ter o status do professor Uriel com mas saindo da graduação. Eu acompanhei a carreira dele toda, não é? O doutor Uriel sempre foi um exemplo. Exato. E era jovem. Não, veja, você como professor, já nos primeiros momentos você já identifica, você já né? sabe. Ele sempre foi fino, educado, respeitador, responsável. Exatamente. Apareciam as oportunidades, ele estava lá. Foi monitor, fez iniciação científica, tudo. E tá aí, hoje ele tem todas as estrelas, está feliz. Obrigado, né? Sucesso, feliz, uma referência, que é um orgulho para nós. Então a gente sabe que a receita é essa. Exato. Não tem mágica. Professor André. O que eu falo sempre, quando os alunos perguntam nessa questão de profissão, né? Eu falo assim que a partir da hora que você se forma, vem o primeiro susto, que você sai da acadêmico para desempregado. Eu falo, você sai da acadêmico, você sai do colo de casa para sob o manto protetor da academia. Você sai do manto protetor da academia. Desempregado, né? Mas, começar assim, do zero, né? Do zero. Então, eu vejo como eu fiz. Foi iniciação científica, né, professor? Exatamente. Daí fui para uma especialização de cirurgia, depois fui para um mestrado de cirurgia, depois fui para um doutorado de cirurgia, para começar a acontecer alguma coisa. Exatamente. Entende? Então, assim, o caminho é longo. É que eu fiz rápido, entendeu? Mas só que eu fui... Não, você não perdeu tempo. Não perdi tempo. Esse é o ponto. Entende? E o que eu falo para todo mundo, eu digo, vocês têm que sair da universidade, já procurar a sua área de atuação e se especializar numa área. Eu falei, esse negócio de vou fazer um curso aqui de não sei do que, você fica com um pé em cada negócio e você não vai ter, não vai ser conhecido em área nenhuma. Exato. Esse é um dos motivos da pessoa se frustrar. Né? Você dá vários tiros e não vai no ponto certeiro. Não, agora eu vou para a inspeção sanitária, agora eu vou para a clínica de pequenos, agora eu vou para a cirurgia, e você fica cheio de pós-graduação. Sim. E efetivamente você não funciona em nada. É o que o professor Marcelo Loureiro, que foi meu orientador, meu primeiro orientador, depois foi o Jorge Matias, mas primeiro foi o Marcelo Loureiro, que ele falava, você fica com o pé em cada lugar, você fica que nem pato, você corre, voa, tudo errado. O pato, não é voa, bom em nada, né? Não é bom em nada. Você não corre bem, nem voa bem. Você isso aqui... né? Isso aí, doutor. O professor pode até me corrigir, né, se eu estiver errado. Mas se não me falha a memória, professor, viu, tem um estudo que exatamente quando o aluno não tem esse trabalho, né, mostrar o que é a profissão, que não é só você se formar, a faculdade informa, você que se forma, você tem que buscar uma residência, buscar uma especialização. Se não me falha a memória, o professor pode até me corrigir que tem os dados mais corretos ali. Em 3 anos, há um número enorme de desistência da profissão de medicina veterinária pela essa frustração. Então, muitos desses se frustram, mas tem uma psique que lhe aguenta o frustrar. Sim. E tem muitos que não têm essa psique. E acaba tendo um problema de problema. Diz que tem muita plenária de entrega de carteira de veterinária, né? Que o pessoal vai entregar a carteira mesmo, né? Nossa, que pena. Na verdade, vejam, são aqueles vítimas. Sim. Né? Eu me lembro num embate que tive no Ministério da Educação, quando eu criticava essa abertura indiscriminada de cursos, comprometendo a qualidade da formação. O assessor do ministro disse assim para mim, professor, na pior das hipóteses, estaremos formando excelentes motoristas de táxi. Meu Deus, mas que responsabilidade. E em seguida ele disse assim, professor, então se está tão ruim, quantas carteiras profissionais já caçaram no seu estado? Eu disse para ele, olha, que eu saiba, nenhuma. E sabe por quê? Porque, como o senhor disse, nem tentar exercer eles estão dirigindo táxis. Sim. Não é? Então, veja, é triste isso, né? Porque há um investimento que a família faz. E se não há suporte, até orientação, né? Porque, como eu disse, não sou pessimista. Nós conseguimos recuperar isso numa pós-graduação, enfim, numa educação continuada. Aliás, eu sempre digo, estudante é uma condição que a gente só perde no túmulo. Exatamente. Exato, concordo. Né? Isso até onde a gente sabe, porque vai que cai do lado de lá, você ganha uma cartilha, se não acertar a metade, não entra no paraíso. Tem essa também. Né? Então tem que estar treinado.
Né? Então, não dá para desistir. Sim. Vejam, uma pessoa que entra numa universidade no Brasil é um privilegiado. Com certeza. Nós temos hoje apenas 13% dos jovens em idade de estar cursando uma universidade. Cursando. 20% da população brasileira tem curso superior. Então, entrar é um privilégio, ter um curso é um privilégio. É uma pessoa que tem que contribuir para melhorar a sociedade. E eu, particularmente, eu acho que a profissão de vocês é uma das mais importantes. Eu sou suspeitíssima para falar, mas eu admiro muito, porque a gente vê... É uma profissão que você tem que ter realmente um equilíbrio emocional muito forte, porque você não lida só com o bonito. Ninguém leva porque está tudo bem. Vai vacinar, ok, mas você não se formou para dar vacina. Vacina até eu sei dar, se você me ensinar, me permitir, eu sei dar. Mas você tem que... É uma vida que chega à sua mão. Seja a vida no campo, exatamente, da pessoa, do agricultor, seja a vida do animal de grande porte, seja a vida de um pequeno animal, um animal exótico, um animal do zoológico. Né? Então é uma vida que você está lidando. Não está lidando como eu lido com notícias. É uma responsabilidade muito grande, ao meu ver. E eu quero aproveitar a tua fala e destacar, eu não podia sair daqui sem deixar de dizer a respeito de um tema que chama-se saúde única. Saúde única significa saúde animal, humana e ambiental. Estamos todos interligados. Exatamente. E não há profissional com tanta aderência a essas três faces da saúde quanto o médico veterinário. Exatamente. Né? Exatamente. Porque na produção de resíduos, não é isso? A Organização Mundial de Saúde aponta que 75% das doenças emergentes no mundo hoje são zoonoses. Ou seja, aquelas doenças que são transmitidas dos animais para o homem e vice-versa. Né? Então você tem, por exemplo, um resíduo da produção animal, né? Os gases que os ruminantes eructam, arrotam na atmosfera, né? Para dizer assim, gás metano, quer dizer, isso interfere no meio ambiente. Né? Embora hoje venha a biotecnologia e já resolve o problema. Né? Hoje você consegue inibir bactéria metanogênica, não é o problema mais. Mas veja a interface humano, animal, ambiental. Hoje o moderno é dizer saúde única. Exatamente. Né? E o médico veterinário está inserido em todas essas faces aí. Gente, eu vou falar aqui um pouquinho com o pessoal do Face. Tem algumas pessoas já falando aqui. Hoje eu não falei com eles ainda. Lá. Tem a Caroline, é uma querida. Ela colocou bem falado. Agora eu não lembro o que foi bem falado, porque agora que eu estou vendo. Parabéns. Muito importante perder pacientes. É muito triste. A questão de ter essa consciência que é impossível. É quase impossível você passar pela medicina veterinária sem perder um paciente. Né? Não, faz parte do dia a dia. Né? É o ciclo da vida também. É o ciclo da vida. Cleusa Alves, boa noite para você também. Cleusa é nova aqui, não conheço a Cleusa ainda. Aurélia Guiar, que está sempre com a gente. Uriel na área, pois é, a gente conseguiu trazer o professor hoje. Nosso querido. O Daniel falou, verdade, Carolina, por isso a importância da humanização desses profissionais, né, dos médicos veterinários. O Aurélio também comentou, comentário muito pertinente, sem falar da questão de estar em trâmite o curso de medicina veterinária à distância. Né? Como, meu Deus, nós vamos falar sobre isso num programa específico sobre esse tema. O professor volta aqui para falar. Faço questão, com o maior prazer. A Adriane está aqui, um beijo, minha querida, foi um sucesso a feira lá na Leroy Merlin, que eu sei, uma porção de cachorrinhos adotados. Minha mãe chegou agora, Juliana Mer está aqui também. Um beijo para todo mundo. Eu vou dar a palavra, Christopher está aqui, vou dar a palavra para o Hugo Jorge e peço atenção que hoje a gente tem, todos os animais precisam de um lar para morar com respeito, amor e carinho. Mas hoje eu peço atenção especial, se vocês puderem compartilhar. O Basílio, ele é um gato de 4 anos, super manso, dengoso, lindo, a carinha dele, meu Deus. Ele é um fofo. Ele é um fofo, ele foi abandonado numa casa, as pessoas se mudaram, ele ficou. Nossa, então, a gente pede só, se não puder adotar, que dê um lar temporário. Ele já tem uma madrinha, que já tem vários gatos, por isso não pode levar ele, ele tem FIV positiva. Então, mas ela falou que vai ajudar com todos os custos que forem necessários. Então,
dê uma olhadinha com carinho no nosso Basílio hoje. Vai lá, Hugo Jorge. Vamos lá. Começamos falando do Basílio, então? Pode ser? Se puder, sim. Temos a foto do Basílio. Não sei qual. Christopher. Christopher é o gato Aparece laranja, primeiro. alaranjado. The Pumpkin Cat. É este mesmo. Este. Gente, olhem só que coisa mais fofa. O Basílio é este que está à vossa direita. Este gato amarelo, cabeçudo, coisa mais fofa, dá vontade de apertar. Não eu, mas vocês. Esse é o Basílio. Como a Pauline falou, ele tem 4 anos, ele vem todo equipado, gente, é total flex. Ele vem com a caixinha, com o arranhador e com ração. E como a Pauline falou, ele já tem uma dindinha. Uma pessoa que vai ajudar nos custos dele. Ele só quer um lar, um lugar para chamar de seu e receber alguns cafunés e petiscos. Este é o Basílio. E nós temos ali 2 gatinhas do lado esquerdo, que são gatinhas de 3 a 4 meses, que já estão com a castração agendada, ok? São dos nossos parceiros lá do Beco da Esperança, correto? Correcto. Elas estão lá também esperando vocês. Uma pretinha e uma outra mais rajadinha. Prontinhas para serem levadas, ok? Vocês já conhecem todo o esquema, cheguem lá e conheçam elas. Christoph, Os cães. the dogs. Ok, esses são os nossos amiguinhos que nós já estamos falando deles há um tempo. O branquinho à direita e a bisteca? Bisteca. E a bisteca à esquerda. Eles são cães de porte M, estão vacinados. A bisteca tem de 3 a 4 anos, não é isso? 3 a Isso. 4 anos, porte M para gela um pouquinho maiorzinha. E temos o branquinho, que é um pouquinho menor, mas é muito animado. Branquinho. Todos eles estão muito bem prontinhos para vocês levarem para casa, ok? São do Projeto Judei, nossos parceiros. Adotem, amem e vivem com eles para sempre. Vamos ser felizes, né? Isso. A raça deles é tiquim, né? Como? Tiquim. O que é tiquinho? Um tiquinho de cada uma. Ótimo, é isso mesmo. Nada de. Simpático, de gostei. Tiquinho, gostei de Achei tiquinho. nova agora, Tiquinho. É tiquinho. Gostamos. Aqui tem time completo hoje. Ah, a Lara Moutinho, é nossa querida aqui também. Time completo hoje, que ótimo tema, estou adorando. Hoje, quando acabar o programa, o Uriel vai falar, está lá vista, velho. Ah, mas já acabando. Junho, é junho já? Junho também. Junho já tá chegando, é só Também, mais um também. mesinho já. Gente, nós falamos tanto, falamos. Vamos pensar agora nas possíveis soluções. A gente tem 8 minutinhos. O que poderia ser feito, na visão dos 3 veterinários, para ajudar a classe a sair dessa crise emocional, mesmo continuando nesse mercado atual, do jeito que está? O que poderia ser feito? Que soluções a gente poderia começar a pensar? Bom, se a gente for pensar no burnout, Sim. são várias faces, né? Mas a pessoa tem que saber que ela deve ter um momento, um hobby, né? Um momento para tentar desligar, né? Seja através da sua espiritualidade, ou de um esporte, ou de uma arte, porque isso contribui muito para a formação do profissional e ajuda nessas situações, né? Uma dança, um coral, né? Tudo isso é muito importante como válvula de escape desse ambiente que nós vivemos, né? Temos que procurar ajuda quando necessário, né? Então há profissionais preparados, né? Os psicólogos, psiquiatras são profissionais capacitados para isso. Eu vejo que na clínica, no hospital da minha instituição, nós temos estudantes de psicologia na clínica veterinária. Que legal. Eles fazem a psicologia hospitalar, né? E auxiliam a comunicar os óbitos, perdas. enfim, né? Então eles fazem esse link do médico veterinário com o tutor naquele ambiente, naquele momento desagradável, mas que faz parte da nossa profissão. Então eu penso que essas são possibilidades, o que é possível, né? hoje, né? Se a gente imaginar que a origem do problema seja essa, né? Se for um problema mais complexo, aí é se qualificar, né? Calma, baixar a ansiedade. Mas há profissionais, a gente tem que
procurar os profissionais que podem nos ajudar. É isso aí. É necessário isso, não só na nossa profissão. Sim, exatamente. Professor André, qual a sua sugestão? Faço das palavras do professor as minhas, né? A procurar se especializar, né? Ter muita calma, certo? Ter muita calma, porque é como se fosse uma nuvem. Você vai passando pela nuvem, uma hora vai aparecer o sol, vai estar tudo bem, né? E assim, um conselho mais para os proprietários do que para os veterinários, né? Assim, quando o veterinário der uma tropeçada, alguma coisa em tratamento, né? Pensa, a primeira coisa, antes de rotular, prensar o veterinário, falar mal, pensa, uma pessoa não passa 5 anos numa instituição para sair fazendo mal para qualquer ser vivo que seja, né? Eu acho que a conversa, o bom senso também faz parte disso, que muito profissional, depois de levar de sofrer uma, como é que fala assim, uma crítica agressão pesada, verbal, uma agressão né? verbal, isso mexe com o profissional, né? Como eu já tive, lógico, todo médico veterinário passa por isso alguma vez na vida. Eu não tive muitas, né? Umas 2, 3 no máximo. Mas assim, todo né? profissional. Mas todo profissional passa. Então, assim, eu só digo mais para a sociedade mesmo. Uma pessoa que fica 5 anos dentro de uma universidade, se especializa, não é para fazer mal para ninguém. Né? A pessoa estudou, né? Se esforçou, gastou. Né? Então tem que analisar a pessoa como um ser humano também, além disso, né? Além do profissional médico, né? Antes disso é um ser humano. Ele é um ser humano igual né? a você. Só isso. Passível de erro, né? Contanto que o erro não seja um erro que comprometa a qualidade, né? Sim. Tem isso também, né? Eu sempre, a Pauline me conhece como profissional, eu nunca, chega um paciente falando mal de um outro profissional para mim, Sim. eu sempre falo, cada um tem sua conduta. Ele tem o que ele acredita de tratamento, eu tenho o que eu acredito. Então eu não sou ninguém para falar do tratamento dele ou de qualquer pessoa que seja, né? Eu prezo muito isso, mas isso também muito aprendi com o doutor aqui do lado, aqui, ó. Esse o professor dava aula de ética pra gente também, né? Dava. Então isso daí ele bate muito na faculdade, né? Apesar que eu nunca tive conduta assim antes de ser veterinário, de apontar isso ou aquilo. Mas na classe eu acho que também a gente como veterinário tem que se ajudar. Você vê um colega com um problema, alguma coisa, você chegar lá, se solidarizar, entendeu? Sim. Né? Você fazer parte da corrente do bem, né? São só pares, isso. Né? São pares. São pares, Não, né? não devem ser vistos, na minha visão, como concorrentes. E sim pares. Eu ajudo o outro. Essa especialidade eu não atendo, mas indico para aquele ali, porque eu já trabalhei, enfim. Né? É uma harmonia também no meio, né? Eu indico também a leitura do Código de Ética do Médico Veterinário. Ótimo! Isso é fundamental, mestre. Isso é fundamental. Bem, Pauline, da visão acadêmica dentro de uma universidade, eu acho que é importante as disciplinas que trabalham exatamente o emocional. Concordo. Né? O professor destacou muito bem que tem pessoas que têm dom para algumas coisas e não para todas as habilidades dentro da medicina veterinária. Então tem aquela pessoa que não quer ver sangue na vida, mas quer ser médico veterinário. Há essa possibilidade? Sim. Indo para outra esfera. Ele vai passar, ótimo. Mas ele vai para outra esfera. Ele vai trabalhar com diagnóstico por imagem, ótimo. Vai trabalhar com a inspeção de produtos de origem animal, dentro de um supermercado, na vigilância sanitária. Sim. Então, o que precisa dentro de um centro universitário, dentro de uma universidade, é ter também o bom senso da vida acadêmica, dos docentes, principalmente, em verificar se eu tenho algum discente e tem essa dificuldade e trabalhar esse discente. Porque muitas vezes ele está pedindo ali um socorro virtual e a pessoa não enxerga, o professor também não enxerga. Então, trabalhar o professor é muito importante. Muriel. O professor ter esse lado mais humanista e perceber uma dificuldade. Eu tive, infelizmente, de sabor de perder 2 alunos por suicídio. Minha então, é triste. Ao longo dessa minha carreira de profissional de medicina veterinária, um foi na evangélica e outro não foi na Tuiuti, se não me falha a memória. E infelizmente aconteceu. Mas N são as situações. Sim. N. A gente não vai entrar no mérito do que levou, né, a tomar a decisão extrema. Mas muitos deles a própria pressão universitária. Sim. Ser cobrado por um pai, ser cobrado por uma mãe, tem que dar resultado, ele está se frustrando porque ele não consegue ver aquela área que ele quer trabalhar. Então, numa dessas, muitas vezes a gente se sente até incompetente de ver que o aluno está pedindo um socorro indiretamente e passou despercebido.
né? Então, trabalhar o meio acadêmico é muito importante. Desenvolver no professor, no docente, a capacidade de visualizar um discente que esteja passando por alguma dificuldade. E de respeitar também as limitações nesse sentido. Isso. Exatamente. Eu me lembro bem, agora você falando, eu me recordo, eu fiz técnico em agropecuária, para você ver, sempre quis ele. Tá e aí, cercando ali. Sim. E aí tinha uma determinada aula, era de criações. E o professor, eu sabia, eu via, era no segundo ano que fazia um determinado procedimento lá que, meu Deus, aquilo para mim devia ir para o conselho. Eu não vou dizer aqui o que foi, mas era assim, para mim era absurdo. E eu no primeiro ano falava, eu não vou fazer aquela aula, eu não vou fazer aquela aula. Chegou o dia de eu ter que fazer aquela aula. Eu falei, eu não vou fazer isso. Professor, então você vai ficar reprovada. Se você me dá 0, eu não vou fazer isso. Porque eu não acho que isso aí seja um procedimento legal. Não é possível que não tenha como dar uma anestesia, uma coisa assim no animal para fazer. Ele não tem. E aí é bem isso. Ele não teve essa visão assim, gente, né, ficar com 0. Imagina o conflito que pode causar num aluno eu ter que fazer aquilo obrigada. Lógico, a gente tem que fazer. Mas eu acho que pode ter... Você não consegue fazer todo o procedimento? Vamos ver o que você pode fazer. Não sei, mas eu acho que é um olhar assim mais de ver assim como vocês veem o animal, cada um, né, na sua particularidade, os alunos também, para tentar ajudar, sim, isso é né? Eu acho que aí entra, eu não tinha ainda pensado por esse lado de trabalhar o professor também, para ele ter esse cuidado com o aluno. O professor tem que ter essa sensibilidade, né? E a universidade ter uma estrutura, um serviço de apoio psicopedagógico. Exato. Para que ele possa ir voluntariamente, ou então o professor indica, né? Isso é importantíssimo. Tudo começa ali, né? Exatamente. Quer dizer, começa na escolha, mas aí o desenvolver é dentro da universidade. Né? Então, o desenvolver tem que ser o melhor possível. Gente, eu amei o programa. A gente estava preocupado, né? Antes, lá para a gente falar, é um tema pesado. Vamos tentar fazê-lo da melhor maneira possível. Espero que não tenha sido, para vocês que assistiram com a gente aqui, um tema pesado. Para a gente foi um tema sério, mas acho que a gente conseguiu lidar bem, sem só falar como você falou, repetiu várias vezes. Não quero ser pessimista. Não, é a realidade que a gente tem que tratar, tem que falar, trabalhar para melhorar. Né? Afinal de contas, todo mundo quer. Podemos fazer a política do avestruz. Exatamente, né? Exatamente. De fingir que nada está acontecendo. Não, aqui não. Aqui a gente sempre fala. Vamos tratar o tema. Assim como vamos tratar o tema mais para frente. Vamos ver a programação de maio já está preenchida, mas vamos ver para junho, julho, quando o professor Uriel já puder estar conosco, para tratar a questão dos cursos à distância de medicina veterinária. E também um outro que eu quero falar sobre os cursos de auxiliar de médico veterinário. Eu quero conhecer, saber sobre isso. Mas a gente chegou ao fim. Christopher daqui a pouco já vai entrar no ar. Professor Rodrigo, muito obrigada por ter vindo. Gostei muito de conhecer o senhor pessoalmente. Foi uma honra recebê-lo aqui no programa. Não, eu aqui digo, né? Foi uma honra para mim estar aqui junto com vocês, né? 2 médicos veterinários do maior quilate, né, profissionais. Eu não poderia fazer um programa de pet aí, sem os veterinários presentes. Então, eu sou de coração, mas eu não tenho a propriedade para falar sobre saúde dos animais. Então eu precisava ter essas duas pessoas aqui. Você está de parabéns. Muito obrigada. E, Pauline, para mim é uma honra, né? Poder, uma oportunidade como essa, né, de poder falar com a sociedade, né, falar com colegas e com a sociedade a respeito da medicina veterinária nesse ambiente privilegiado que vocês têm aqui. Então, parabéns a você pelo seu programa. Muito obrigada. Aos colegas aqui que nos ajudam a manter o prestígio da profissão, né, e a toda a equipe. Muito obrigada. Muito obrigado e a nossa audiência, né? Sim, estão aqui com a gente sempre, a gente vai compartilhar também e o programa vai, ele é solto ao universo. Isso aí, que bom, muito parabéns. Obrigado, gente, boa noite. Palavras finais bem rapidinho, porque a gente já está... Vou deixar o professor. Hoje é o Uriel, Eu só vou dar tchau. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Para mim foi um orgulho, prazer estar com o meu mestre, né? A Pauline vira e mexe me dá presentes, né? E hoje faz mais um presente, professor. Muito obrigado por estar aqui conosco, prestigiar o nosso programa. Um encontro muito bacana. Né? Eu fico muito feliz, o André, que é companheiro nosso aqui, né? E agradecer a todos os nossos ouvintes, telespectadores aí, tá bom? Falou. Hugo Jorge, eu último quero meal.
Oi? O último meau da noite. Meau. Eu quero agradecer a todos que nos acompanham aqui sempre, né? Nossos fãs, nossos amigos queridos. E agradecer a todos os nossos veterinários que estão aqui hoje. Um abraço especial para nosso querido professor mestre Uriel. E agradecer ao nosso mestre dos mestres. Mestre dos O mestres. mestre dos vets. mestres. Que compareceu aqui hoje para nos ajudar a esclarecer esse assunto, não é? É Eu isso sou aí. apenas um pet, eu pouco entendo de vets. Só entendo que eles me dão de petiscos, mas eu sim. gosto de vocês são meus amiguinhos. Então eu Isso deixo aí. um meau especial para todos. Valeu, Gu Jorge. Valeu, Gu. Gente, um Valeu. beijo pra vocês que estão aí conosco. Já tem que terminar, que Christopher... Hoje já tô em cima do horário do Christopher. Semana que vem a gente vai estar aqui com os heróis que foram a Brumadinho. Teremos aqui o Tenente Pimenta, teremos o soldado que cuida do Thor e estamos aqui na torcida pro Thor vir. Ele já estava quase se aposentando, mas foi chamado para Brumadinho, foi lá, fez o que ele tinha que fazer, quebrou a cauda, se restabeleceu, ficou de férias, enfim, mas a gente está vendo se ele vem aqui no estúdio com a gente semana que vem. Imperdível. Vamos saber como é o trabalho lindo dos bombeiros e a importância dos animais, dos cães, na ajuda, nas buscas nesses cenários trágicos. Semana que vem espero vocês. Até lá. Até mais. Valeu.